2% de graduados apenas. Houve uma diminuição quase total do número de graduados. O número de especialistas, aperfeiçoados e mestres praticamente não muda nesses 8 anos. Claro que é uma evolução daqui para lá, né? Mestres viram doutores e tal, mas o número praticamente não muda. Agora, olha o número de doutores de 2006 para cá. Ele passa de 48% para 71%. Isso é absolutamente relevante, porque mostra que esse foi o perfil que a universidade buscou. Ela contratou 20 mil professores novos, praticamente todos com doutoramento. Aqui é a evolução da quantidade de doutores que a gente tem, né? Nesses últimos períodos, como eu falei para vocês, ele vai de 48 a 71, o que significava, até bem pouco tempo, uma reta. Era quase que uma reta perfeita, que agora começa a estagnar. Claro que estagna, né? Porque passa de 70 para 71 só. O que talvez seja um dos pontos que a gente vai ter que debater de agora em diante. Será que esgotou o estoque de doutores? Ou será que a contratação não está sendo um número suficiente para a gente chegar lá? Porque a gente poderia esperar uma reta mais acelerada, né? Se já tivesse 80, 90. Isso aqui é rapidamente só para mostrar que o número de contratações, para mostrar que o grande período de contratação foi o período do REUNI, onde daqueles 20 mil todos que foram contratados de 2006 até 2014, 15 mil foram contratados nesse período aí do REUNI. Aqui também uma coisa que eu tenho um número um pouco defasado, mas é bom para a gente perceber também quando a gente vai pensar em futuro, que a distribuição de titulação nível de Brasil, ela não é homogênea, ela é inhomogênea. O número de doutores, por exemplo, no Nordeste e no Sul, no Sul e no Sudeste, ele é bem superior aos números das demais regiões, como vocês estão vendo. Para ser mais específico, aqui eu separei por percentual, fica mais fácil de ver. Vocês estão vendo que apenas os doutores, o Sul e o Sudeste tem uma média superior à média nacional, o Centro-Oeste, onde tem Brasília, né, tem praticamente a média nacional, mas o Norte, principalmente, está bem abaixo ainda da média nacional do número de doutores. Tira Brasília é baixa. Tira Brasília é baixa, com certeza. Rapidamente, antes da gente falar de previdência, eu quero mostrar para vocês, que a gente está pensando em futuro, nós temos que avaliar o que aconteceu nos últimos acordos que a gente assinou, principalmente a partir do último, que está valendo até o ano que vem. Isso aqui é o salário real, com dados de inflação de custo de vida do DIEESE. Vocês estão vendo que o pior ano para ser professor universitário no Brasil foi o ano de 1998. Quem era professor nessa época aqui? Eu era, eu entrei em 97, os meus colegas também eram. O nosso salário, em termos reais, ele caiu de 100% para 65% apenas, em números reais. E a inflação nessa época era uma inflação razoável. Aqui é a criação de uma das gratificações que, felizmente, nós acabamos com ela, que é a GED. Vai continuando ainda durante o governo Fernando Henrique, que aparece claramente uma inflexão a partir dos anos de 2003, 2004. Mostrando. Aqui? Aqui é Fernando Henrique. Fernando Henrique, aqui começa o governo Lula. Então acontece essa inflexão. Hoje em dia, os professores universitários, aqui eu estou considerando aqueles que têm doutorado e são associados, eles estão ganhando salários que são maiores do que 100%, o que significa que 100% é o valor que se recebia no dia que foi implantado o plano real. Isso aqui é só a partir do plano real. Então, mostrando que houve, efetivamente, uma mudança conceitual importante na valorização dos professores no Brasil, do ponto de vista real. Aqui eu considero os aposentados, portanto, o professor adjunto 4 que ficou aposentado e não pôde virar professor associado. O perfil é praticamente o mesmo. A diferença são os valores. Né? A recuperação salarial não é tão alta, porque eles vão ter salário de professor associado, salário de professor adjunto. Mas também acontece essa importante inflexão aí que vocês estão vendo. Isso, como eu disse, são números levando em conta a inflação do DIEESE, que é aquela que o movimento sindical mais acredita. Isso aqui é uma outra mudança conceitual extremamente importante. Nós chegamos com a criação das várias gratificações e diminuindo progressivamente o valor do vencimento base. Isso pega, inclusive, o governo Lula, como vocês estão vendo aqui. Acontece, a partir dos últimos 2 acordos que nós firmamos, um movimento importante, que é a recuperação do valor percentual do vencimento base. Por que isso é importante? Porque sobre o vencimento base incide salubridade, incide
anuentes para quem tinha, né, no passado. Então, é um tipo de salário que não pode ser retirado pela Constituição. Então, voltar a ter bons vencimentos básicos também é uma coisa bastante importante. Para vocês terem uma ideia, nosso último acordo, ele fez para este ano, 2014, comparado com 2012, reajustes salariais nessa ordem aí, que não são iguais, variam de acordo com o regime de trabalho das pessoas, e que, de qualquer maneira, são muito maiores que o resto do funcionalismo federal, que ganhou 10,25, comparando com o ano de 2012, e maior, inclusive, que os que se aposentaram no novo regime, né, e ganharam nessa ordem aí, que é o salário mínimo regional, salário mínimo brasileiro. Bom, nós estamos pensando em algumas mudanças importantes, eu não vou falar muito disso, eu vou deixar para falar mais no debate, de propostas para continuar essa reestruturação de carreira em busca de um futuro melhor ainda. E aí são coisas que eu também não vou comentar muito, mas a gente quer transformar o RT e o VB em valores percentuais, para que a gente possa saber bem quais eles são. Nós queremos ter valores constantes de salto entre os vencimento básico dos níveis das classes, 5% e 10% respectivamente. Nós queremos ter uma relação constante entre os regimes de trabalho, que estão aí colocados, e nós queremos que o piso, que vai ser a referência para todo o resto, tenha valores de reajuste real, ou seja, acima da inflação, em 2016 de 4%, depois de 2% a cada ano. Eu não vou comentar muito isso agora, porque não é o nosso objetivo. Eu vou para a última parte dessa apresentação, pensar um pouco a visão que a gente tem, que é a aposentadoria dos jovens professores, e a partir daí também pensar um pouco como é que vai ser o futuro destas pessoas que estão ingressando na universidade. Para resumir, existe hoje 4 tipos de professores aposentados. Eu recomendo, inclusive, quem quiser ter bastante conhecimento disso aqui, que leia a cartilha que a Durmes publicou, Aposentadoria dos Professores das IFES, ontem, hoje e amanhã. Lá isso tudo está muito bem detalhado. Mas, basicamente, nós temos 4 gerações de aposentados. A primeira são aqueles que já estavam aposentados em 2003, ou já tinham direito disso, que tem integralidade, ou seja, o seu salário aposentado tem os mesmos valores de vencimento básico de RT que os ativos, e também tem paridade, que significa que os reajustes são iguais. Por que são iguais? Porque o VB é igual, porque o RT é igual, muda um, muda para o outro também. Os da segunda geração são as pessoas que ingressaram antes de 2003, estavam no serviço público, portanto, há mais de 11 anos. Para esses também tem integralidade e paridade se cumprirem todos os requisitos, que eu também não vou comentar agora. O que mudou efetivamente foi após 2004, que criou 2 novas gerações de aposentados que não têm integralidade nem paridade. Isso é um ponto que vai exigir de nós uma grande sabedoria, inclusive, para conversar com essas pessoas. Aqueles que são da terceira geração são as pessoas que ingressaram entre 2004 e 2013, eles têm a aposentadoria que é calculada pela média das 80% melhores contribuições, sem o limite do teto. O teto do regime geral hoje é R$ 4.390. Aqueles que entraram após 4 de fevereiro de 2013, ou seja, os da 4ª geração, eles têm o mesmo cálculo, a média dos 80% dos melhores contribuições, que aliás é o mesmo cálculo do INSS, só que eles são limitados ao teto do regime geral de previdência social. Eu vou detalhar um pouquinho isso para que fique um pouco mais claro, para depois a gente poder conversar melhor. A terceira geração, então, são aqueles. Eu nem vou falar da primeira e da segunda, porque nós estamos falando de futuro, então passa assim. A terceira geração são aqueles que ingressaram após 2004, ou seja, após a emenda constitucional 41. Essas pessoas aí não têm mais integralidade e paridade. Eles têm, na realidade, quando se aposentarem, os 35 anos de trabalho para homem, 30 para mulher, um provento que não é mais, não tem mais nenhuma relação com RT e VD. E esse provento, ele é calculado, como eu disse, pela média dos 80% melhores contribuições. Claro, todos reajustados pelo INPC e tal. E o reajuste deles é dado pelo mesmo percentual do regime geral de previdência social. No caso do INSS, isso aqui quer dizer, o INSS tem o valor do salário mínimo, para quem ganha salário mínimo, e um outro valor acima do salário mínimo, o valor do reajuste é exatamente o INPC. E é esse reajuste que tem os professores também da terceira geração. Para vocês terem uma ideia como é que é o cálculo dos valores dos proventos, né, para os que ingressaram na terceira geração.
cálculo, como eu disse, é feito por essa média dos 80% melhores contribuições. Para não parecer gerar confusão, o que significa isso? Significa que um homem tem 455 contribuições. São 13 vezes, ele tem o 13º, 35 anos. Então, dessas 455 contribuições, mês a mês, se faz o reajuste através do índice de inflação, vai ter uma tabela no Excel com 455 valores. Um deles corrigido 35 anos, o outro corrigido 3 anos, e assim por diante. Desses aí, tira os 20% piores. Portanto, nós vamos considerar os 390 melhores contribuições. Dessas 391 melhores contribuições, faça uma média aritmética simples. Esse valor ele tem dois limites, que é o teto, que é o salário mínimo, ninguém pode ganhar menos do salário mínimo, e o teto superior é a última remuneração. Apesar de poder, ninguém pode, pela lei, receber mais do que a última remuneração. Essas pessoas, em média, a gente tem alguns cálculos atuariais que mostram isso, elas vão ganhar algo na casa de 80% da última remuneração. Mas isso não dá para prever com grande acuidade, por conta de que é uma variação em longo tempo. Eles acabou também a paridade. Os reajustes não são mais iguais que os reajustes dos ativos. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Não é necessariamente ruim. Vejam bem. Em 2010, o reajuste dessas pessoas foi o reajuste do INSS, 7,72. O reajuste dos ativos foi maior. Os aposentados anteriores também, porque era o último ano do acordo anterior. Então, um doutor associado ou adjunto ganhou na casa de 15% a 20%. Portanto, esse aposentado perdeu. Em 2011, ele ganhou 6,41%. O ativo do aposentado das gerações anteriores ganhou 0%. Um ano que nós não tivemos reajuste salarial. Então, vejam a diferença. Em 2012, nós ganhamos ativos e aposentados anteriores 4%. Foi o nosso reajuste. Os aposentados dessa geração ganharam 6,10%. Já em 2013, que nós tivemos a primeira parcela do reajuste, portanto ganhamos 13%, os aposentados dessa geração ganharam 6,20%. Em 2014, que nós ganhamos na casa de 6%, 5%, 6%, 7%, dependendo da classe, esses aposentados ganharam 5,56%. Um acumulado, eu acho que está errado esse acumulado aqui, 32 por aí, eu acho que tem um erro. Eu estava verificando hoje de manhã e achei que estava errado. Mas não importa o acumulado. O que importa é que tem anos que ganham, tem anos que perdem. Então, o futuro significa que os sindicatos não podem mais só olhar para os ativos e para os aposentados anteriores, que são aqueles que têm o reajuste na carreira. Eles têm que olhar também quanto que é o reajuste do INSS. Mas parte da sua categoria, e aqui eu estou falando que 50% dos professores do magistério superior hoje tem esse reajuste aí, terão. A quarta geração, que talvez seja o que mais interessa as pessoas que vieram aqui, são aqueles que entraram agora, depois de 2013. É o povo da Previdência Complementar, o povo da FUNPRESP, como se diz. Tá? Essas pessoas, na realidade, elas ingressaram no serviço público depois que passou a vigorar aquela lei ali que regulamentou a FUNPRESP, a Lei 12.618. Como a FUNPRESP passou a funcionar a partir desse dia, 4 de fevereiro de 13, todo mundo que ingressou após 4 de fevereiro de 13 tem o limite constitucional do teto do regime geral. Ou seja, não ganhará mais do Tesouro Nacional mais do que R$ 4.390. Se quiser ganhar mais, aí vai ter que contribuir para a Previdência Complementar. A pública, que é a FUNPRESP, ou qualquer outra, que quiser. A Previdência Complementar, na realidade, ela foi regulamentada na Constituição a partir da Emenda Constitucional número 41. E ela, na realidade, ela passou a vigorar após a criação do Fundo de Pensão, que a data é essa que eu estou colocando aí, e a lei que regulamenta isso é essa aí. O que significa isso? Foi determinado que o governo, está lá na Constituição, a partir da Emenda 41 de 2003, que o governo seria obrigado a criar a Previdência Complementar para os servidores públicos. Ele levou, na realidade, 9 anos para fazer isso, 10 anos depois da emenda constitucional. Por que ele fez isso? Porque, obviamente, depois
ele teve que mandar uma lei para o Congresso Nacional, e ele só mandou essa lei 4 anos depois que a Constituição mandava, em 2007. Ela ainda levou 5 anos para ser votada. Por quê? Porque essa lei aumenta o déficit público. Isso é uma coisa meio incoerente. Por que se reformou a Previdência para aumentar o déficit público? Na realidade não é bem isso, mas na prática é isso que acontece. Por quê? Porque até agora, para aqueles da primeira, segunda gerações, e também para os da terceira, o governo deveria, pela Constituição, para cada real que o servidor coloca, colocar R$ 2 na conta da Previdência Social, então, do regime próprio de Previdência Social. O governo nunca fez isso, nunca criou o regime próprio. Ele simplesmente recebe as nossas contribuições, bota lá no Tesouro Nacional. E no dia que ele se aposenta, ele paga elas. Mas ele não coloca os R$ 2 que ele deveria colocar. Isso, inclusive, cria déficit da Previdência e tal. Após a aprovação da lei, o governo passou a ser obrigado a fazer isso, porque a FUNPRESP não é mais um Tesouro Nacional. É uma fundação pública de direito privado. E aí o governante é obrigado a cada mês colocar lá um determinado valor. E ele, atualmente, hoje, no mês que nós estamos, a FUNPRESP está arrecadando cerca de R$ 3 milhões por mês. Desses R$ 2 milhões é o governo, aliás, R$ 1,5 milhão é o governo que coloca, R$ 1,5 milhão é o servidor que coloca. Eu vou explicar isso melhor depois. Bom, o que aconteceu então foi que o governo teve que criar, né, a Fundação de Previdência, que eu vou comentar um pouquinho melhor, e as pessoas que entraram no serviço público a partir dessa data, eles têm a opção de entrar. Essa opção, na realidade, ela é voluntária. Ninguém é obrigado a aderir à Previdência Complementar. Inclusive, mesmo as pessoas das gerações anteriores, aquelas que entraram antes do serviço público, eles podem fazer isso. Mas tem que pensar o seguinte, aqueles da geração anterior, se optarem para entrar nessa, eles vão abrir mão da sua previdência, que é integral ou não integral, não importa. O que importa é que ela é irrevogável e irretratável. Uma vez que vai, não volta mais. E o prazo para isso, para aqueles que entraram antes de 13, que ainda queiram fazer isso, é fevereiro de 2015. Como eu disse, é optativo, inclusive para os antigos. Só que eu diria que não é uma boa opção, a gente pode falar disso depois melhor, a gente vai colocar. Mas, previdência complementar é uma mudança absolutamente relevante em relação àquilo que acontecia antes. Nós vamos ter que ter outras maneiras de entender como é que funciona isso, como é que as pessoas vão aposentar a partir disso. Vou tentar comentar um pouquinho esse tipo de questão, em opta como fica. Bom, como é que são os descontos? Os descontos, eles funcionam assim. A partir de agora, aqueles que ingressaram a partir de 13, ou aqueles da geração anterior que vieram para esse sistema, eles só descontam até 11% do teto. O teto hoje, em 2014, tem aquele valor ali, R$ 4.390,24. O desconto, portanto, é 11% disso, que está ali o valor colocado. Diferente dos outros servidores anteriores, que descontam até 11% de tudo, do bruto. Valores que vão a R$ 2.000 praticamente. E essa passa a ser a contribuição máxima. Se a pessoa quiser aderir ao regime de previdência complementar e a FUNPRESP, ela vai passar a descontar, a partir daquele valor ali, de salário, um determinado percentual. E esse determinado percentual, vou comentar isso melhor depois, vai ter variação, que pode ser de 7,5, 8, 8,5, e para cada real que a pessoa colocar, o governo colocará exatamente R$ 1 também. E existe uma coisa muito engraçada, esse sistema aqui, ele é diferente do INSS, e ele é diferente de todos os outros sistemas de previdência complementar que tem no Brasil. Porque ele é o único sistema de previdência complementar que tem isso aqui, ó. Pensão, aposentadoria por invalidez, aposentadoria precoce da mulher, coisa que nos regimes de previdência complementar privados não existe. É um sistema de previdência complementar meio diferente dos outros. Bom, o montante da descrição, o montante da contribuição, ele na realidade a gente nunca sabe exatamente quanto receberá, mas a gente sabe quanto pagará, porque o regime é o que se chama de contribuição definida. Isso, a lei mudou a partir de 2001, não existe mais aquilo que existia antigamente, que era o benefício definido. Eu quero receber tanto para me aposentar.
Não. Eu pago tanto. Quanto eu vou receber vai depender de uma série grande de fatores. Depende, basicamente, de como é que for o equilíbrio do fundo, se o fundo vai existir, se ele vai ser bom, se ele vai crescer, etc. e tal. Bom, como é que funciona os benefícios? Bom, primeira coisa que é importante. Se a pessoa tem uma média dos 80% melhores contribuições superior ao teto da Previdência, que é o que acontecerá com os professores universitários, principalmente os doutores, ele vai receber do regime próprio, ou seja, do Tesouro Nacional, R$ 4.390, valor desse ano, para ser reajustado todos os anos. O restante ele vai receber da FUNPRESP, se ele aderir à FUNPRESP. Tá? Claro que, aqui é importante colocar, que essa segunda parcela só existirá se a pessoa aderir. Se ela não aderir, ela vai receber apenas aquele valor lá, R$ 4.390. E o resto? Tem resto. O resto significa que ela pegará o dinheiro que ela economizou na vida inteira e usará esse para as suas despesas. Então é uma decisão extremamente importante que a gente pode comentar depois. Essa última parcela aqui eu vou comentar muito rapidamente, porque eu acho que não vai ter ninguém que vai receber isso aqui. São as pessoas que mudaram de geração, recebiam 80%, a média aquela, e resolveram entrar porque apostam no mercado de capitais, porque gostam da previdência complementar. Esse benefício especial o governo vai pagar para estas pessoas que mudaram de geração, caso isso aqui é uma compensação pelo tempo que elas pagaram 11% do total. Rapidamente, só para dizer o que é a tal da forma de compensação, eu acho que ninguém vai aderir, mas eu vou explicar caso alguém faça isso. Tá? É uma forma de compensar, como eu disse. A forma de calcular ele está aqui, uma forma que leva em conta o tempo de contribuição que ele fez sobre o total que ele deveria ter feito, multiplicado por uma média, que é a diferença entre o teto. Não vamos entrar em muito detalhe aqui. Aqui é o número de meses que cada tipo de professor contribui, não vamos entrar muito nesse detalhe. Eu só quero mostrar que para um homem que contribuiu 6 anos, o valor do benefício especial é aquele ali, R$ 584. Para uma mulher é um pouquinho maior, né? Porque o TT dela é menor. Então, ela recebe um pouquinho mais. Mas isso quer dizer que não é um grande dinheiro, não. Então, não pense que aqueles que eram da terceira geração e mudaram, eles vão ganhar muito dinheiro para pagar os 11% que eles pagaram. Apenas uma situação compensatória, que também não vale grande coisa, até porque ela é reajustada sem relação com os ativos, ela é reajustada pela inflação apenas, né? Ele é pago enquanto a pessoa tem a sua aposentadoria sendo recebida também. E, enfim, ela é uma opção, como eu disse, que cada um tem, ela é irrevogável e retratável, e o prazo é fevereiro de 2015. O que nós dissemos na cartilha aí da Previdência? Que as pessoas que já têm alguns anos de contribuição e têm mais de 30 anos, não deveriam abrir mão de receber a aposentadoria da terceira geração, aquela que eu falei, é cerca de 80%, para receber a Previdência complementar. Bom, rapidamente agora, para terminar, o benefício complementar. Como é que ele funciona? Funciona assim. Isso é uma cultura diferente que as pessoas têm que começar a se acostumar. Na realidade, cada pessoa que aderir à FUNPRESP, ela vai ter uma conta individual. O que significa isso? Significa que todo mês ela vai aportar um determinado valor lá. O governo vai aportar o mesmo número de reais que ela. E eu vou dizer para vocês que eu sugeriria que todos que vierem a aderir, que adiram com 8,5% daquilo que excede o teto. Essa conta individual, ela vai servir para quê? É um bolo que a pessoa vai acumulando. Ela não acumula em reais, ela acumula em unidades do plano. Eu não vou entrar nesses detalhes todos, não importa muito aqui. O que importa é que quanto mais ela tiver contribuído, portanto, quanto mais tempo ela contribuir, portanto, quanto maior for o seu salário, maior vai ser o bolo que ela vai ter. Esse bolo que ela vai ter vai servir para duas coisas. Para pagar a sua aposentadoria, para pagar o benefício que todos têm em comum, que é aquilo que eu já falei, invalidez, aposentadoria precoce das mulheres, pensão por morte, etc. Isso é sacado um pedacinho da conta individual de cada um, para pagar as contas da própria FUNPRESP, pagamento da taxas administrativas, da diretoria, etc. E é importante definir que é uma previdência diferente do que a gente está acostumado. A gente recebe a aposentadoria e vai com ela até o fim da vida, até morrer, e aí o pensionista recebe igual. Igual não, porque o valor também não é mais igual. Na realidade não é isso. A aposentadoria complementar é uma espécie de pecúlio. O
Significa assim, ó, a pessoa ela chega no dia que ela se aposentou pelo regime próprio, ela chega lá na FUNPRESP e diz, eu quero me aposentar. Aí o que vai ser feito para ela? Vai ser feito um cálculo de quanto ela tem direito a receber. Ah, mas é aquilo que eu tenho lá. Não, não é assim. Funciona a partir da tábua de mortalidade padrão, definida pelo IBGE e tal. Então a pessoa vai olhar lá, você tem 70 anos, digamos, 68 anos. Então a sua morte está calculada aqui na tabelinha para 74. Então você tem na realidade 6 anos para receber. Você tem 6 mil reais, você vai receber R$1.000 por ano. É assim que é feito o cálculo. Aí se eu não morrer com 74, só se você não morrer, como graças ao fato de que é a FUNPRESP, não um outro fundo privado qualquer, você tem direito ao que se chama de benefício de sobrevivência. Vai pagar uma taxa de 20% e vai continuar recebendo até o fim da vida. Essa é uma diferença importante também. Tá? O regime, como eu disse, ele é de contribuição definida. A gente sabe quanto paga, mas não sabe quanto recebe. E nem quanto tenderia, por quanto tempo vai receber. Na realidade, no caso da FUNPRESP, como eu disse, é o único tipo de previdência complementar que tem benefício de sobrevivência. Portanto, a pessoa vai receber vitaliciamente se pagar por isso também nas suas contribuições. Bom, para terminar mesmo agora, a FUNPRESP, a Fundação de Previdência, ela foi criada em 2012, como eu disse, passou a vigorar em 2013, é uma fundação pública de direito privado. Ela, na realidade, são 3. Isso é uma coisa ruim, porque os juízes exigiram ficar fora das outras. Então, os juízes têm a deles, que é a FUNPRESP e JUDE. Os restos dos servidores estão aqui, ó, a FUNPRESP ESE, porque o Legislativo tem tão pouca gente que não compensava para eles fazer uma fundação só para eles. Então, todos estão na Fundação do Executivo. A FUNPRESP é uma fundação pública de direito privado, como eu disse, que nem a FAURGS, por exemplo. Em termos jurídicos é a mesma coisa. E ela tem uma coisa que é muito boa, diferente das fundações de previdência, dos fundos de previdência privada. Ela é dirigida paritariamente pelos servidores e pelo governo. O Conselho Deliberativo tem 3 membros dos participantes e 3 do governo. O Conselho Fiscal tem 2 dos participantes e 2 do governo. Esses órgãos aqui são os órgãos que efetivamente vão dirigir a FUNPRESP. São eles que vão cuidar e vão eleger, e vão escolher a direção executiva. São pessoas de mercado. Isso aqui é uma questão privada, uma fundação pública, mas é direito privado. Então, tem uma regra legal que diz como é que são os diretores, quem é que pode ser diretor. E essas pessoas aí recebem, em geral, 20 e poucos mil reais para fazer esse tipo de função. O valor de mercado isso é definido assim. Os conselheiros deliberativos e fiscais, eles recebem também valores, que são na ordem de 10%. Hoje a gente sabe bem quanto é que são esses valores, porque estamos em pleno processo de eleição da FUNPRESP. Então, o conselheiro deliberativo, que é algum dos servidores que já aderiram, vai receber R$ 2.500 por mês, o conselheiro fiscal R$ 2.400 por mês. Pagos, evidentemente, os valores que são arrecadados das contribuições. O que a FUNPRESP pode fazer com o dinheiro das pessoas para que eles valham alguma coisa daqui a 30 anos ou 35 anos? Bom, ela pode investir em mercado produtivo, e isso é uma coisa extremamente importante. Ela pode investir em bancos, né, a partir de contas próprias ou de contas administradas. Atualmente a FUNPRESP tem 2 fundos de investimento que ela usa, só para ela. Um no Banco do Brasil e um na Caixa Econômica Federal. Todo o dinheiro que ela está arrecadando, que é na ordem de 3 milhões de reais por mês, portanto ela já tem um fundo na casa dos 100 milhões de reais, ela está colocando no Banco do Brasil e na Caixa Federal. Mas no futuro ela poderá usar isso como investimento produtivo. Há cálculos que dizem que esse fundo vai chegar daqui a uns 20 anos a coisas da ordem de 20 bilhões de reais. Há quem diga que esse aí vai ser o maior fundo de pensão do Brasil, talvez um dos maiores do mundo. Portanto, ele vai ser uma coisa extremamente relevante na economia, na macroeconomia brasileira. E esse dinheiro aí vai estar todo mundo de olho. E por isso que é bom que os servidores públicos também fiquem de olho nela. E cuidem desse seu dinheiro, porque ele é seu. Então, na realidade, o papel hoje tem 1.000 professores que aderiram à FUNPRESP. Aqui na URGS são na casa de 20 professores, por enquanto, apenas que aderiram ao FUNPRESP. Eu acho que é muito pouco. Nós tivemos mais de 100 e poucos contratados. Mas, de qualquer maneira, esses que já estão na FUNPRESP, eles vão participar agora em outubro da eleição.
vai se candidatar, inclusive, para o Conselho Deliberativo. O professor da Unipampa, que está vindo aqui para a URGS, vai ser do campus litoral da URGS, e essas pessoas aí é que vão cuidar do fundo de pensão. Na realidade, é uma coisa extremamente importante a gente pensar, que são as funções totais. Eu vou acabar com isso. E vou dizer para vocês que, na realidade, o recado que eu gostaria de falar hoje, em relação ao futuro, a nossa carreira, ela mudou bastante. Mudou, inclusive, do ponto de vista do perfil dos professores. E ela nos faz pensar, efetivamente, o que nós vamos dizer a esses professores jovens. Que tipo de trabalho eles vão ter daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Vocês estão vendo que eles vão ser pessoas que vão ter doutorado, praticamente todos. Vão ser pessoas que não vão ter aposentadoria integral, praticamente nenhum. E que vão ter que se preocupar com algumas coisas diferentes daquilo que nós tínhamos como preocupação na nossa vida até então. Porque a gente dizia, nós somos servidores públicos, estamos aqui efetivos para o resto da vida, temos estabilidade, temos aposentadoria integral. Essa não é mais a realidade. Assim como esses professores estão sendo exigidos uma carga de trabalho, que é aquilo que eu falei lá no início, que na realidade, na minha opinião, distorce profundamente o que é o conhecimento acadêmico, o que é a possibilidade de criação do conhecimento acadêmico, o que é o ensino também. As pessoas estão muito ocupadas com ter que produzir, porque isso lhe traz possibilidade de entrar na pós-graduação, isso lhe traz possibilidade de participar dos grandes editais que tem aí. Então, toda essa discussão de como que nós financiaremos essa universidade, de como nós financiaremos esses professores, principalmente pessoas que vão saber que a sua aposentadoria vai ter que ser pensada a partir de agora e não no futuro, como a gente fazia antes, nos leva a refletir que mudou o grupo de professores universitários. E aí, o recado principal que eu trago a vocês, alguém que fala da segunda geração da aposentadoria, é de que nós temos que ter uma nova maneira de nos comunicarmos com essas pessoas, inclusive para que elas possam entender o que é o futuro que elas têm pela frente. Que futuro é esse? Que universidade é essa que nós vamos ter daqui a 10 ou 20 anos? Eu não sei dizer isso hoje. O que eu sei dizer é que uma coisa eu quero, é que essa mudança de perfil que a gente viu aí nos últimos 8 anos, eu quero que continue. Porque eu acho que o Brasil precisa de uma universidade pública cada vez maior, que inclusive atenda a sua população em número de matrículas que dobrou nos últimos 10 anos, mas que ainda faz com que o Brasil tenha um dos níveis de jovens do ensino superior dos menores do mundo. País que quer ser país de primeiro mundo como o nosso não pode ter um número de menos de 10% da sua população entre 18 e 25 anos na universidade. Então, nós precisamos de mais universidade, precisamos de mais professores na universidade, qualificados, que tenham capacidade de pensar e de dirigir esse país do futuro, que tenham valorização salarial e que tenham, inclusive, capacidade de saber organizar a sua própria previdência. Porque se não forem eles que forem fazer isso no futuro, ninguém fará. Esse é o papel dos sindicatos para mim hoje. Muito mais do que só lutar por carreira, muito mais do que só lutar por condições de trabalho, é também ser capaz de ensinar as pessoas que elas vão ter que enxergar o seu futuro e elas vão ter que tomar em mãos o seu próprio futuro. Coisa que talvez não era tão fácil de entender no passado. Por enquanto é isso. Vou ficar à disposição de vocês. Muito obrigado. Eu teria a palavra para o professor Scherer, um comentário. Agora tá. Está meio rouco. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Como me cabe, aqui como debatedor, vou ter que fazer uns comentários sobre alguns dos aspectos falados pelo Eduardo. Como sempre, eu já assisti várias palestras do Eduardo sobre esse tema de correlatos e, como sempre, ele é muito claro, né? E não tenho realmente muito a acrescentar. Vou falar inicialmente um pouquinho sobre a carreira, essas denominações de carreira. Quer dizer, quando a gente resolveu, no âmbito do PROIFES Federação,
de negociar com o governo uma nova carreira, ou uma reestruturação da carreira, a gente manteve as classes de auxiliar, assistente, adjunto, associado que já existia, né? E titular com fora da carreira, depois foi incorporado. Só que, atendendo à determinação constitucional, nós colocamos também que um professor que fizesse concurso para entrar na universidade entraria como auxiliar, que é a classe inicial da carreira. Bom, por algumas vaidades, começou a surgir, por parte principalmente da SBPC e outras sociedades científicas, e achavam que era muito ruim um professor doutor entrar como auxiliar. Na verdade, o auxiliar ganharia um salário que seria um pouco superior ao que o adjunto 1 estava ganhando na ocasião, porque só que ele entraria no início da carreira por uma determinação constitucional. Entretanto, essas sociedades científicas estavam muito descontentes. Não pode, o doutor não pode ser professor auxiliar. Bom, aí, na verdade, foi o governo, nem foi por aí, foi o governo que encontrou, digamos, uma maneira de compatibilizar essas duas coisas. Tem que entrar no início da carreira e contentar os doutores, ou as sociedades científicas a respeito dos doutores ingressantes. Aí criou algo que, na verdade, eu entendo que enfeiou um bocado, tá? Aí essa confusão toda que o Eduardo explicou aí, muito didaticamente, mas que é intrinsecamente uma confusão de nomes, né? É professor A, denominação auxiliar, professor A, denominação não sei o quê, denominação adjunto, se for doutor. É uma confusão que não precisaria se as pessoas não estivessem querendo, com os nomes da carreira, satisfazer a sua vaidade. Tá? Mas ok. Era o único comentário que eu tinha a respeito de carreira. Tá? Agora eu tenho alguns comentários a respeito da aposentadoria. E vou começar falando do que eu acredito em relação à quarta geração, aqueles que ingressaram na universidade depois de 2000, a partir de 2004. 2013, 4 é a terceira. Tá? Se eu estivesse nessa condição, com a ideia que eu tenho hoje a respeito desse assunto, eu não teria a mínima dúvida em aderir. Por quê? Não existe outra maneira de tu empregar o teu dinheiro que seja assim. Cada real que tu coloca, o governo coloca também um real. Se eu tivesse a possibilidade de ter um investimento no qual o governo colocaria, a cada dinheiro que eu coloco, o governo colocaria outro tanto, eu iria usar essa. Não existe nenhum investimento que seja próximo disso. Quer dizer, um investimento altamente lucrativo. Né? E, então, com relação ao pessoal da quarta geração, eu não teria dúvida em aconselho, tem que entrar e tem que entrar no limite máximo, que é de 8,5%, né, do salário. No que excede o teto. Ok? Bom, com relação à terceira geração, aí eu até tenho um pouco de dúvidas. Tenho que perguntar ao Eduardo, o camarada da terceira geração que quiser optar, ele tem que desistir da sua outra situação de aposentadoria, aquela dos 80%? De forma irrevogável e irretratável. Ah, é? Mas entra naquela mesma situação que o governo botar o dinheiro igual ao que ele bota.
Bom, mas aí... Só para deixar claro aqui, você está falando como participante ativo, quer dizer, a aposentadoria, e sim, ele tem que abrir mão da sua terceira. Qualquer servidor público, mesmo da primeira geração ou da segunda, pode entrar na FUNPRESP como uma previdência complementar, como o Banco do Brasil, como outros. Mas aí não tem a parte do governo. Não tem a parte do governo, que é a parte mais interessante desse investimento. Mas há pessoas que já estão entrando para ter uma outra aposentadoria complementar, como tem no Banco do Brasil, na Praia do Brasil. Mas aí não precisa entrar na FUNPRESP, pode entrar.